chegaram ao mercado cheios de estilo, com aromas, cores, sabores e formatos para todos os gostos. E mais que isso, prometendo não gerar dependência e não fazer mal à saúde dos usuários. Mas na vida real, não é bem isso que vem sendo constatado. Os cigarros eletrônicos atingem em cheio os pulmões e o coração de quem fuma. E ainda provocam danos ao organismo de uma forma mais rápida. Outro dado preocupante nessa história é que esses dispositivos conquistaram espaço em um público ainda mais vulnerável: crianças e adolescentes. Cigarro eletrônico. Esse é o tema em questão no programa de hoje. Nossa convidada é a médica epidemiologista e coordenadora de prevenção e vigilância do Instituto Nacional do Câncer, Liz Almeida. Muito obrigada pela participação. Eu queria agradecer o convite por estar aqui. É super importante a gente estar trazendo a público essa discussão e as informações que podem ajudar as pessoas a fazerem as escolhas certas para aquilo que elas vão utilizar ao longo da sua vida. Ô Liz, vamos começar voltando um pouquinho no tempo. Como é que surgiu o cigarro eletrônico? Exato. Então, vamos começar um pouco da história desse aparelho, né? Esse aparelho, na verdade, a primeira versão dele apareceu em 1963, na época do auge do cigarro convencional nos Estados Unidos. Então, uma pessoa inventou um dispositivo desse, eletrônico, que era para ser usado sem nicotina, né? Estava no auge do cigarro, aquela glamorização toda do cigarro e tudo mais, e é óbvio que não foi para frente, até porque não era um formato muito comercial. Depois disso, a indústria tentou fazer vários modelos também nessa direção, que também não pegaram. Em 2003, um chinês chamado Hong Li tinha acabado de perder o pai com câncer de pulmão. Ele era fumante de um maço de cigarro por dia, estava super preocupado com isso. Ele teve um sonho, que ele estava se afogando numa nuvem, uma onda gigante, e no meio dessa onda, a onda se transformou em vapor, e ele se salvou. Ele acordou de manhã cedo, fez uma ligação com o cigarro, e aí juntou uma coisa com a outra. Falei, vou inventar um cigarro, então, desde de combustão, seja alguma coisa que produza vapor. Então, ele começou essa ideia com a ideia de que ele se juntou ao médico para fazer, ele é farmacêutico, para fazer esse cigarro eletrônico, com a ideia de que as pessoas iam passar para esse tipo de dispositivo e, com isso, elas teriam menos malefícios do que com um cigarro comum. O dele era com nicotina, né? Então, inicialmente, ele fez um cigarro igualzinho, né? Era exatamente idêntico, fez um charuto e fez um cachimbo eletrônico, né? E eu não sei como é que essas coisas acontecem no mundo, mas esses produtos foram para a praça sem nenhuma regulação, simplesmente foram jogados para serem vendidos na praça, né? E como todos os protótipos que não sofrem testes e tudo mais, né? Já na China, logo no começo, já começou a ter problema, né? Então, não tinha muito controle até da quantidade de nicotina que era utilizada nesses aparelhos, né? Como as pessoas iam utilizar. Os aparelhos tinham carregadores que não eram bivolts, eles explodiam na voltagem errada, davam curto. E algumas pessoas reportaram já nessa época aumento de infarto por ali. Então, teve uma chamada do próprio governo chinês alertando, olha, cuidado com os efeitos cardiovasculares desse produto. Um parênteses, né, a China é o maior produtor de tabaco do mundo, né? Assim, não dá nem para comparar a produção da China com o resto do mundo, né? O Brasil disputa o segundo lugar com a Índia, né? Numa escala zilhões de vezes menor. Então, o que aconteceu? Na China, a prevalência de uso de tabaco é gigantesca. E a maior parte da produção é para os próprios chineses. Eles exportam 15% só. Mas eles começaram a desenvolver, já há algum tempo, uma fábrica de nicotina líquida. Eles fazem produtos derivados de nicotina. Eles têm uma fábrica gigante disso, né? Então, eles são um polo eletroeletrônico, de produção de dispositivos eletrônicos, e eles também são um polo de produção de nicotina líquida. Juntou a fome com a vontade de comer, aquilo dali se transformou num produto altamente comerciável.
Justamente aproveitando essa história, né, Liz, o cigarro eletrônico ele foi vendido com essa ideia de ser menos prejudicial à saúde, que não é verdade, né? Porque a nicotina que é colocada nesse dispositivo está até sendo chamada de super nicotina, porque ela é muito mais potente que a comum, né? Na realidade, ela é uma nicotina líquida, né? A nicotina líquida não tem sabor de nada, absolutamente nada. Então, para que ela se tornasse palatável, as pessoas começaram a colocar os mesmos aditivos que se coloca em alimentos, que são os saborizantes artificiais de alimentos. Só que os saborizantes artificiais de alimentos eles foram criados para ingestão, não para inalação. Existe uma grande diferença entre uma absorção intestinal e uma inalação pelo sistema respiratório. E por aí já começam alguns problemas. A outra são as ligas metálicas que foram utilizadas nesses aparelhos, que, uma vez aquecidos, também podem liberar metais pesados. Mas é claro que, no começo, ninguém sabia de nada em relação a esse aparelho. E eles foram vendidos, nessa época, eu estudei a propaganda, eu fiz um trabalho sobre a propaganda na internet, de como é que esses produtos estavam sendo vendidos. Então, como é que eles eram vendidos? Eles eram vendidos assim. Não, esse aparelho não deixa o dente amarelo que nem o outro. Não, esse aparelho não produz câncer, que nem o outro. Não, esse aparelho não produz. Mas acontece que não existia nenhum estudo para as pessoas afirmarem isso. Mas ele foi vendido como: este aqui é o oposto daquele ali. Este aqui não faz nada do que o outro faz. Só que não tinha tempo para a gente observar isso. A própria indústria do tabaco olhou para o produto e disse: ele é tão ruim que eu não vou nem apostar nisso. Mas, 10 anos depois, ele já tinha alcançado o primeiro bilhão de lucro. E aí a indústria começou a olhar mais seriamente para esse produto. Olhou quais eram as principais fábricas e comprou. Então, hoje a indústria do tabaco é um negócio de cigarro comum e de cigarro eletrônico. Ou como eles chamam, analógico e eletrônico simultaneamente. Não, o negócio é um só. E qual é a fonte desse negócio? É transformar as pessoas em dependentes de nicotina. E, de preferência, quanto mais cedo, melhor, porque você garante o consumidor para o resto da vida dele. Então, a própria indústria começou a direcionar toda a campanha para a turma mais jovem, que, por sinal, junto à fome com a vontade de comer novamente, tinha uma enorme aderência a um produto que era eletrônico, colorido, carregava um USB, né? Tinha tudo assim de modernidade, vamos dizer assim, né? Então, esse produto não pegou entre os fumantes. Os fumantes diziam que não dava o mesmo prazer, que era muito ruim, que eles não iam colocar um aparelho eletrônico na boca, preferiam cigarro normal. E essa nicotina que você está falando, ela veio depois com o Juul. O Juul, que é aquele que parece com a pendrive, né? Por quê? Porque o pessoal que fez o Juul inventou o sais de nicotina, que foi, na verdade, você adiciona um ácido a essa nicotina que já estava sendo usada, e esse Juul, que é muito mais potente, ele passou a dar o mesmo prazer que o cigarro comum. Isso foi assim também, acho que foi 2016, por aí. Então, foi mais ou menos aí que também teve um outro salto, que esse Juul passa, então, a ter um enorme consumo, em especial entre crianças e adolescentes. E aí começou toda a confusão, né? Então, a indústria direciona a propaganda para esse público jovem, pensando no futuro, dizendo, no futuro a gente pode até eliminar o outro, porque nós vamos ter só uma geração de pessoas dependentes desse daqui. Mas nós vamos manter os dois produtos, porque ainda tem uma outra geração antiga que consome o anterior. Então vamos falar um pouquinho sobre a dependência da nicotina? A nicotina não é, ao contrário do que as pessoas dizem, inócua. Ela tem efeitos sobre o desenvolvimento cerebral, em especial em crianças e adolescentes. Né? Ela acelera o batimento cardíaco, ela pode levar à hipertensão, e a hipertensão é o fator de risco para tanto para o derrame quanto para o infarto do miocárdio, né? Então é um fator de risco para essas duas doenças. Né? E a nicotina, uma vez desenvolvendo essa dependência, ela faz com que as pessoas, uma vez sem essa substância, desenvolvam a famosa síndrome de abstinência, que é aquela coisa que dá irritabilidade, insônia, depressão, ansiedade, angústia, né? E que faz com que a pessoa procure novamente essa substância para poder se aliviar desses sintomas. E no caso da nicotina, essa dependência é muito rápida, né?
É muito rápida e é a mais difícil de tirar. Uma das mais difíceis de tirar é justamente você tratar essa dependência da nicotina. Então, dá um trabalhão para você conseguir fazer uma pessoa conseguir é, ir retirando essa substância ou retirar de uma vez, porque ela vai sofrer síndrome de abstinência, né? Então ela tem que ter todo um acompanhamento, um apoio. Embora a gente tenha observado nos nossos estudos que quando a pessoa, por exemplo, é um fumante de cigarro normal, né? Leve ou moderado, ele consegue sim parar de fumar por vontade própria. Ele, enfim, enfrenta a síndrome de abstinência, mas ele consegue dar conta disso. O problema são aqueles que têm uma dependência que a gente chama de severa. Então, essa dependência severa, a turma tem bem mais dificuldade, aí precisa de fazer reposição com nicotina e tal, passar por um tratamento, né, com outras substâncias. Infelizmente, esse é um grupo menor. Mas com o cigarro eletrônico, a tendência é de que essa dependência severa se torne mais frequente, né? Já que a concentração de nicotina é maior. Essa concentração pode ser maior, mas também tem um outro fator. Quando você fuma um cigarro comum, você fuma, ele acaba, ponto, acabou. O outro, você pode passar o dia inteiro utilizando e não ter noção do quanto de nicotina que você está ingerindo. Então, por exemplo, eu tive contato com uma pessoa que estava usando cigarro eletrônico, um professor até da faculdade, e ele me disse assim, eu comecei a ter os mesmos efeitos que eu tinha quando comecei a fumar, quando eu era adolescente. Comecei a ficar enjoado, passando mal, e aí eu fui comparar a quantidade de nicotina do meu maço habitual de cigarro com o do cigarro eletrônico que eu estava usando. E eu descobri que eu estava consumindo o dobro de nicotina que eu normalmente utilizava. E essa nicotina em excesso, ela dá um quadro de intoxicação nicotínica, que, entre outros sintomas, por exemplo, pode levar à convulsão. Então, nos Estados Unidos, teve relatos de adolescentes e até mesmo crianças apresentando convulsão pelo excesso de nicotina que estava sendo utilizado. Mas como aquilo vem com gosto docinho, de fruta, de doce, tem mais de 7 mil sabores, né? O que você quiser imaginar, tem. Então, tem sabor de mel com granola, uísque 12 anos envelhecido, né? O que você puder imaginar, eles inventaram de sabor. Então, a pessoa se identifica com aquele sabor e aquilo faz com que acione uma coisa no cérebro chamada sistema de recompensa cerebral. O sistema de recompensa cerebral ele pode ser acionado por zilhões de coisas, né? Mas pode ser por uma música, pode ser por uma cena muito bonita, uma paisagem, né? Pode ser por N coisas, uma comida, ginástica, qualquer coisa que dê prazer ao ser humano. A nicotina ela aciona esse sistema. Então, ela provoca uma rápida sensação de prazer. Se você quer repetir essa sensação de prazer, você continua utilizando aquela droga para manter. Só que tem uma coisa, o cérebro se adapta. Então, ele abre novos receptores para aquela substância. E aí você precisa de mais. É o que a gente chama de efeito da tolerância. Então, você precisa consumir mais para obter o mesmo prazer que você inicialmente usava. Esse que é o grande problema dessa história. E tirar depois isso faz com que esse mesmo cérebro tenha que se desensibilizar dessa substância para que ele possa normalmente voltar a trabalhar sem a necessidade dela. Esse é o grande risco do uso da nicotina. Liz, você diria que o cigarro eletrônico ele tem sido uma estratégia eficiente da indústria em conquistar novos usuários e reverter até aqueles resultados positivos das campanhas anti-tabagismo? Já dá para a gente perceber uma mudança nos índices nessa faixa etária que é o alvo da indústria? Essa é a grande tragédia que a gente está assistindo. Essa é a grande tragédia. Primeiro, porque a maior parte dos usuários é a turma abaixo de 24 anos. A enorme maioria das pessoas são pessoas jovens que nunca fumaram. O que se observou na prática é que essas pessoas tinham 3 vezes e meia mais chance de experimentar um cigarro comum e 4 vezes mais chance de começar a utilizar também o cigarro comum. A outra coisa é o uso dual. As pessoas passaram a usar esse mais disfarçado em ambiente fechado, escondido, e passaram a usar o cigarro comum também só nos ambientes abertos. Então, já que estava proibido dentro dos ambientes, eles passaram a usar os dois. Né? Então, tem até um artigo que aparece assim, onde que as pessoas estão usando escondido o cigarro eletrônico? Cinema, aeroporto, ônibus, avião, teatro, shopping.
Quer dizer, as pessoas, porque ele passava mais despercebido, passaram a fazer uso dos dois, que era uma coisa que nem as pessoas esperavam que fosse acontecer, que é esse uso dual. Uma outra coisa é que muita gente que tinha parado de fumar, uma vez experimentando o cigarro eletrônico, recaiu para o cigarro comum. Então, esse também foi outro malefício desse negócio. E é claro que a indústria está soltando fogos de artifício com essa história, né? O que ela precisa é que consumam algum produto, seja ele analógico ou eletrônico. Então, se um ajuda o outro, é o mundo perfeito. Liz, começa com esses bem jovens, né, que vão ter muita dificuldade depois para largar, vão precisar de tratamento. Então, na verdade, a indústria está garantindo os consumidores do futuro, né? É não só isso, mas assim, eu preciso falar que o cigarro eletrônico ele trouxe novos problemas aos que já existiam com o cigarro comum. Em relação ao câncer, não há evidência ainda, porque o câncer é uma doença que se desenvolve em 20, 30 anos. Então, a gente vai saber dessa história real, que se, por exemplo, está relacionada com câncer ou não, daqui mais adiante. Mas a gente já tem evidência suficiente de que ele causa muitos problemas no sistema respiratório e cardiovascular. Então, é verdade, sim, que ele afeta o sistema cardiovascular e aumenta o risco de infarto. E no caso do sistema respiratório, ele agrava as crises de asma, pneumonia e tudo mais, mas ele apareceu essa síndrome respiratória aguda grave. A síndrome respiratória aguda grave é a mesma que acontece com, por exemplo, a Covid, em termos de gravidade. Só que o mecanismo é outro. Ali, no caso do cigarro eletrônico, é uma queimadura química. Né? Então, ele provoca lesões que podem ser permanentes. Então, alguns adolescentes nos Estados Unidos desenvolveram lesões permanentes com essa. Aqui no Brasil, a gente já teve algumas figuras da mídia, né, que apareceram, alguns cantores e tudo mais, que sofreram essa síndrome, né, ficaram preocupados em perder voz e tudo mais. Né? Isso foi um caso sério que foi relatado na mídia por algumas pessoas. Né? Então, existe esse risco de alguns casos. Nos Estados Unidos, teve mais de 2.000 internações e 68 pessoas morreram. Justamente, além de todos os efeitos de um cigarro comum, ele ainda provoca essa doença específica, né? Inglês, na verdade, né, que é Electronic and Vaping Acute Lung Injury. Então, é uma injúria pulmonar aguda produzida pelo cigarro eletrônico, né? pelo uso de cigarros eletrônicos. Né? É uma sigla em inglês. Né? Mas o que ela, na verdade, traduz é a mesma síndrome respiratória aguda grave que a gente teve a infelicidade de conhecer aí na Covid, né? Só que provocada por outros mecanismos, mas com os mesmos danos. Né? O mesmo dano da pessoa poder sair. Teve um menino lá de 17 anos nos Estados Unidos que era um atleta, né? Ele desenvolveu essa síndrome respiratória aguda grave e ele hoje tem um pulmão de uma pessoa idosa, comprometida para pulmão, enfim, com capacidade pulmonar super reduzida, né? Ele passou até a ser uma pessoa que passou a ser um militante na rede social contra o uso de cigarro, né? Por tudo que ele passou, e ele deu graças a Deus de sair vivo, né? E é isso, ele não estava nem fumando há muito tempo, né? Então, esse é um risco muito grande mesmo. Aconteceram problemas de intoxicação também, né? Tinha problema, por exemplo, que ainda tem, né? Com crianças. Então, qual é o problema com as crianças? Como os líquidos vêm nos frasquinhos que parecem colírio, com frutinhas e tudo mais, teve muitos casos de crianças que ingeriram essas substâncias. E a nicotina é venenosa, né? Então, foram parar em hospital por conta de ingestão de nicotina líquida, né? E teve problema também com algumas pessoas com dificuldade cognitiva, né? Idosos com problemas cognitivos também se confundiram com aquilo dali. Esses problemas com criança aconteceram em crianças com menos de 3 anos de idade. Então, tem um risco adicional aí. A outra coisa é que as pessoas compram os líquidos para pingar em casa. E elas podem fazer as maiores combinações que elas quiserem ali. Então, pode sair misturando. Então, você imagina uma manipulação dessas coisas, né? Em casa, com criança, com pessoas com problemas cognitivos. Então, por tudo isso, existe uma coisa que a gente está sempre chamando a atenção, que é a falta de regulamentação do uso desses aparelhos no mundo. Entendeu? Ele entrou no mercado de uma forma desregulada, né? Com os modelos mais bizarros possível. Tem uma época que os modelos, eu pesquisei isso também na época do meu estudo, eles tinham os formatos mais inusitados. Então, por exemplo, as meninas tinham cigarro eletrônico em formato de batom,
perfume, para os meninos tinha formato de armas. Então, tinha de revólver, granada, pente de metralhadora, enfim, ou joystick. Eram os modelos mais bizarros possíveis, né, para atrair todo esse público. E tinha modelo para qualquer tipo de pessoa. O que você gostar, vai aparecer amanhã um aparelho com o formato que você... Tinha uma das meninas que foi muito interessante, que era um cordão, um moletom que ela usava. Então, o cordão do capuz do moletom dela, na verdade, era um cigarro eletrônico. O aparelho ficava escondido dentro de um bolso desse moletom e com a ponta, né, desse fio, né, ela fumava o cigarro eletrônico. Você imagina, a mãe compra um negócio para a menina, acha que está lindo, maravilhoso, ela bota um negócio desse, né, fala, olha que lindo, maravilhoso, é só uma roupa. E não é uma roupa, é um cigarro eletrônico escondido dentro do moletom. Então, todas essas coisas agora já estão mais regulamentadas, porque não pode ser essa confusão toda. Né? Mas, moral da história, é um aparelho que oferece risco e não oferece o que ele prometeu, que é ajudar os fumantes a pararem de fumar. Então, por que a Anvisa manteve a proibição? Um aparelho, qualquer coisa para ser aprovada pela Anvisa, tem que ter duas principais características. Uma, tem que entregar o que promete. Então, se ela diz que ela está ali para ajudar a fumante a parar de fumar, ela tem que provar que ela faz isso. Os estudos não mostraram isso. Dois, ela tem que ser segura para uso humano. E ela também não conseguiu demonstrar isso. Então, se ela não é segura e não é eficaz, ela não pode ser aprovada para consumo humano. Olise, mesmo que o cigarro eletrônico não tenha aí tanto tempo de uso para que seja comprovada essa relação com o câncer, algumas substâncias utilizadas já são velhas conhecidas da ciência, né? Como nicotina, formaldeído. O aldeído é uma substância considerada de primeira linha como cancerígena e ela está presente nos aparelhos. Né? Então, Liz, o cigarro eletrônico expõe os usuários a uma série de doenças, além do comprometimento cardíaco e pulmonar, né? Isso. Então, esse é o alerta que a gente está tentando fazer. Né? Então, olha só, não é um produto inócuo, é um produto que oferece risco, ele até o momento não se provou nem eficaz, nem seguro. Então, a gente tem que alertar a população, avisar a população de que isso não é brinquedo, não deixem suas crianças, seus adolescentes. E o pior é que já se infiltrou em todas as festas, né? Baladas, né? E um comércio ilegal que está espalhado. Né? Então, outro dia eu vi um menino vendendo ao meio-dia, passando com uma caixinha, eles são ambulantes, né? Cheia de luzinhas, luzes piscando, coloridas. Eu cheguei perto, eu vi que era cigarro eletrônico. Eu puxei meu celular para fazer a foto, o menino já estava do outro lado da rua, correndo que nem um louco. Enfim, né? É totalmente assim que está sendo feito esse comércio, né? Ou pela internet, que é um risco também, né? Pela internet você só digita e já aparecem milhares de ofertas, né? De todos os tipos. Mas eu acho que é super importante essa divulgação, entendeu? Eu acho que é muito importante fazer essa divulgação para as pessoas, né? Eu não estou aqui de uma forma leviana fazendo campanha contra um produto que a gente não tem evidência de risco. A gente tem muita evidência de risco, né? Então acho que a gente tem que avisar as pessoas disso, né? Porque como as pessoas provam, é docinho, não sentem nada no primeiro momento, né? Mas, por exemplo, a curto prazo, né? Eu tenho um colega que disse assim para mim, eu comecei a usar e comecei a perceber que na hora que eu ia jogar futebol, o meu fôlego tinha diminuído. E aí eu parei. Então, é de curto prazo um efeito mais danoso, né? Não precisa esperar muito tempo, não. Não precisa esperar desenvolver um câncer, né? Em curto prazo, ele disse, olha, parei porque eu não estava mais rendendo na minha pelada de final de semana. Eu não conseguia mais jogar um jogo inteiro. Aí eu parei de usar esse negócio e meu fôlego voltou. Então, você vê que o efeito é rápido, né? E essa questão do tempo é importante de ser frisada, né? Porque com o cigarro comum leva tempo até os problemas aparecerem. Já com o eletrônico, um uso curto já pode levar a essa síndrome respiratória aguda, né? O uso curto pode levar a essa síndrome respiratória aguda grave. Agora, eu quero deixar claro também que o cigarro comum é o pior de todos, tá? A gente não está dizendo com isso que o cigarro eletrônico é pior do que o cigarro comum, não. O cigarro comum é bem ruim. E ele continua estando em primeiro lugar, em segundo lugar.
tem esses outros produtos novos, que é o cigarro eletrônico, o cigarro aquecido, né? O cigarro aquecido é outro tipo de produto também, que chegou no mercado também com essa promessa de que teria menor efeito e não tem nenhuma comprovação em relação a eles também não, né? Então, o melhor de tudo é que, no passado, a indústria conseguiu fazer uma campanha de mídia enorme e prometeu para a população que fumar era preciso, viver não era preciso. E que se elas fumassem, elas seriam felizes para sempre. Então, acho que é esse que é o... Eu acho que é isso que a gente deve dizer para as pessoas. Viver é preciso, fumar não é preciso. E quem já está dependente, faz o quê? Então, você sabe que essa foi uma encrenca tão grande que lá nos Estados Unidos eles abriram um centro de tratamento para crianças e adolescentes. Porque normalmente o fumante são pessoas de mais idade, né? O fumante que quer parar de fumar normalmente é uma pessoa de mais idade. Então não existia tratamento para adolescentes e crianças fumantes, né? Nos Estados Unidos eles abriram um serviço em pouquíssimas horas, tinham 7.500 pessoas inscritas no programa, né? Para você ver a quantidade de gente tentando parar de usar. Aqui no Brasil a gente ainda não tem nenhuma coisa especial para esse grupo, né? Até porque a gente ainda, graças à nossa proibição, a gente ainda não está com uma quantidade gigantesca de usuários que hoje os países que liberaram estão. Isso foi a melhor coisa que a gente fez, porque não explodiu no Brasil esse negócio. Está entrando? Tá, porque entra pela internet, entra por contaminação aí das pessoas, né? Uma vai passando para outra. Mas não explodiu. Não teve a explosão que teve lá fora. Então, a gente tem tempo ainda de pensar como é que a gente vai organizar esses serviços para criar essas opções para essas pessoas se tratarem, né? Isso já é mais um problema de saúde que a gente arrumou, né? E que a gente espera que a gente consiga coibir, não somente com a restrição legal, mas principalmente com o convencimento das pessoas. Tem tanta coisa boa para a gente acionar, para desenvolver lá para acionar o nosso sistema de recompensa cerebral, né? A gente não precisa desse. Olha, a música faz isso, ginástica faz isso, né? Um filme bom faz isso, uma roda de conversa com os amigos faz isso. Várias coisas produzem prazer, né? Essa a gente pode tirar da lista. Liz, a gente está se aproximando do final. Que mensagem você gostaria de deixar para quem está acompanhando a gente? Então, eu só queria dizer para as pessoas que o nosso corpo é uma máquina sofisticadíssima, mas como qualquer máquina, ela é dependente da qualidade do combustível que a gente coloca dentro dela. Então, para que ela possa funcionar super bem, a gente tem que escolher muito bem o que a gente coloca dentro do nosso corpo, né? E certamente esses produtos à base de nicotina não é um bom combustível e podem sim danificar o uso da nossa máquina. Então, vamos cuidar da nossa máquina, né? Liz, muitíssimo obrigada por sua participação aqui no Em Questão. Por nada. Muito obrigado a vocês pelo convite, tá? O programa de hoje vai ficando por aqui, mas a gente tem um encontro marcado no próximo Em Questão. Eu espero você. Até lá.